Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Se ganhar as eleições, o Primeiro-Ministro promete, entretanto, reduzir o IRC, repor rendimentos dos funcionários públicos e remover progressivamente a sobretaxa de IRS. Respondendo na TVI 24 a questões enviadas por cidadãos através das redes sociais, concretamente se o IVA iria baixar na eletricidade, o chefe do Executivo disse que não há margem para baixar o IVA, nomeadamente na restauração, e preferiu enumerar as áreas em que irá desagravar a carga fiscal. Passos Coelho adiantou que, se ganhar as eleições de 4 de outubro, propõe remover a sobretaxa IRS nos próximos 4 anos e todas as restrições aos rendimentos dos funcionários públicos impostas nos últimos 4 anos. O chefe do Governo adiantou que esta sexta-feira o Governo divulgará de quando será o desagravamento da sobretaxa de IRS a aplicar em 2016. Passos Coelho disse ainda que vão continuar a desagravar o IRC porque precisam de investimento para criar emprego e vão usar rigorosamente a margem orçamental de que dispõem para poder manter essa reforma que desagrava a fiscalidade para as empresas e continua a aprofundar aquilo a que chamam o coeficiente familiar dentro do IRS para ir ao encontro das famílias mais numerosas. O Banco de Portugal apresentou queixa contra o Montepio. A denúncia feita no Ministério Público foi feita em abril, depois de ter encontrado falhas em operações que podem indiciar o crime de branqueamento de capitais. A notícia avançada pelo Público conta que em causa estão movimentos com origem no Finibanco Angola, que é detido pelo Montepio Geral. O banco, liderado por António Tomás Correia, não terá comunicado as transações entre os dois países, o que é exigido pela lei. O Banco de Portugal detectou a falha e denunciou o caso ao Ministério Público. O jornal lembra que há uns meses Tomás Correia garantiu que 90% dos procedimentos apontados pelo Banco de Portugal ao Montepio estavam corrigidos e 10% parcialmente sanados. Hoje, sexta-feira, é dia de comentário desportivo. Comigo tenho Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigada desde já pela tua presença. Começamos a falar do Futebol Clube do Porto e do estágio na Alemanha. Sim, uma segunda fase de estágio que se segue agora com algum calendário de jogos que o Futebol Clube do Porto vai fazer na Alemanha, que será, isto é senso comum, mas será para se fazerem alguns exames de laboratório, para se testar os limites de alguns jogadores, para ver até que ponto é que a equipa consegue reagir ou não. A nota para o Imbula que supostamente não iria seguir no estágio, mas acaba por seguir. É um jogador que, quanto a mim, nesta época poderá ser determinante nas contas do Futebol Clube do Porto, um jogador muito forte nas transições, um jogador que remata muito bem de longe, com um bom pé esquerdo e que dará aquela robustez que o Futebol Clube do Porto, quanto a mim, carecia. Não era um problema grave, mas o Futebol Clube do Porto carecia da melhoria deste pequeno aspecto e que poderá ser muito importante com a presença do Imbula. O Futebol Clube do Porto continua a viver um bocadinho na sua pré-época do mediatismo pela vinda do Casillas e do Maxi Pereira, algo que até não era bem o diapasão que o Futebol Clube do Porto costumava afinar, seja como for novos tempos. Vamos ver até que ponto é que o Futebol Clube do Porto consegue, com este poderio de jogadores que vai conseguindo trazer. Mais uma vez, volto a repetir, não é qualquer clube que consegue contratar um jogador a Marselha. Vamos ver até que ponto é que o Futebol Clube do Porto consegue reagir. Eu faço algumas notas. André Silva parece uma solução, não para a terceira opção, mas sinceramente a solução mesmo para assumir a titularidade. É o jogador que me parece que dá melhores respostas neste momento. Não sei até que ponto é que a situação do Herrera ficará muito favorecida com a contratação do Imbula. O Herrera, apesar de ser um jogador forte nas transições, forte nos movimentos de penetração, é um jogador que falha no último passe e terá os pontos abaixo do Imbula. Se for ajustado para outra posição do terreno, não sei até que ponto é que se poderá adaptar. Não sei até que ponto é que também se poderá haver uma saída desse jogador. Já saiu o Quaresma, como se previa, saiu o Reis para a Real Sociedade. O Futebol Clube do Porto continua nessa dupla dinâmica. Primeiro, contratar jogadores titulares, assumir desde já um 11 titular, e segundo ponto, ter um segundo leque de jogadores muito ligados ao clube e outros que manifestamente que me fazem parecer que dão um bom espírito do grupo, como é o caso do Evandro. Portanto, este estágio na Alemanha serve precisamente também aqui para afinar a equipa antes do campeonato. Exatamente, o campeonato será o principal objetivo do Futebol Clube do Porto esta época. Mais do que querer ganhar, o Porto naturalmente quer ganhar o campeonato, quer impedir que o Benfica ganhe o tri.
Penso que o Futebol Clube do Porto afina muito por essa dupla dinâmica que referi há pouco, um leque de jogadores formados no clube. O Evandro parece-me um jogador, não me parece um jogador que vai fazer muita diferença, mas é um jogador, por exemplo, que me parece que dá muito bom ambiente ao grupo. Isso no Futebol Clube do Porto é fundamental. E definir-se já uma estratégia que não passe por aquele jogo obsessivo pelas alas que o Futebol Clube do Porto fazia ano passado, ter jogadores que dão mais robustez ao meio campo, caso do Embolo e do Danilo, formar quase um 11-12 titular capaz de não gerar qualquer tipo de dúvidas, e a partir de agora o Porto definiu estas estratégias, muito baseada naquilo que correu mal o ano passado, e penso que o Futebol Clube do Porto, como disse em relação ao Sporting o ano passado, que estava meio ponto à frente, eu acho que o Porto já conseguiu esse meio ponto e de facto parte um bocadinho na dianteira para este campeonato. Todos os olhos estarão voltados para a equipa do Futebol Clube do Porto? Todos os olhos estarão voltados por uma condição essencial, que ninguém está habituado a ver uma época em que o Futebol Clube do Porto não ganhou qualquer título. A época passada não deixa de ser atípica, foi a época do quase. O Futebol Clube do Porto ficou em segundo no campeonato, na Liga dos Campeões, não deixa de ser uma campanha positiva, com os quartos de final, Taça da Liga meias finais, Taça de Portugal eliminado na primeira ronda, portanto é um cenário atípico. O Futebol Clube do Porto tinha a melhor equipa, todos os olhos estão postos no Futebol Clube do Porto, até porque tem margem de erro igual a zero. Portanto, terá sempre uma pressão extra que os outros clubes não terão. É precisamente isso também que te ia perguntar, se tem de facto, digamos assim, uma exigência maior também, quer por parte da massa associativa? Obviamente. O Futebol Clube do Porto não pode usar a desculpa que não tem jogadores válidos. Este ano tem jogadores válidos. Eu acho que foram os selecionados jogadores com mais critério, tendo em conta o sistema de jogo que o Lopetegui quer utilizar. Foi feita uma clara distinção entre jogadores que são de primeira linha e outros tipos de jogadores, com outras funções também dentro do balneário. Foi feita uma aposta quanto a mim na vertente imaterial do balneário do Futebol Clube do Porto. Ou seja, aquele restabelecimento da mística que se fala, que é importante. O Futebol Clube do Porto está a tentar recuperar isso, que penso que o ano passado, que de facto, dando um bocadinho de razão ao Quaresma, falhou um bocadinho. Os olhos estarão postos no Futebol Clube do Porto, terá de entrar bem no campeonato, terá de entrar forte, sem vacilar frente a equipas de menor nomeada. O Futebol Clube do Porto, o ano passado, ficou a 3 pontos do Benfica nas contas finais, mas lembre-se que empatou em casa com o Boa Vista, foi empatar ao Reduto do Estoril, foi perder ao Marítimo, portanto jogos que supostamente o Futebol Clube do Porto deveria ter ganho e que não conseguiu. O Futebol Clube do Porto não perdeu o campeonato contra o Benfica ou contra o Sporting, de facto perdeu o campeonato contra equipas ditas de menor nomeada que, fruto de um bom coletivo, nestes 3 casos que referi, por exemplo, conseguiram contrariar o poderio do Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto, mesmo estando mal coletivamente, tem a obrigação de ter ali um padrão mínimo capaz de pelo menos resolver um jogo de forma feia, e para além de não ter conseguido fazer as ditas revanches, as ditas recuperações no resultado do ano passado, que foi um dos handicaps, espera-se também que o Futebol Clube do Porto tenha um maior assento nesta tónica, ou seja, mesmo jogando mal, consiga ganhar, e o ano passado não conseguiu fazer isso. Muito bem. Falamos agora do Benfica, sem megalomanias a construir o plantel. Exato, o Benfica não está a optar pela estratégia do Futebol Clube do Porto, está a apostar muito na formação, muito indo de encontro às características do seu treinador. Vimos, por exemplo, o presidente do Benfica esta semana falar do Nelson Semedo como uma opção válida para a saída do Maxi. De facto, o Benfica tem o André Almeida, tem o Silvio, tem um jogador que me parece que pode ser mais valorizado, que é o Lindelof, que teve em grande destaque no Campeonato do Mundo no Campeonato da Europa, peço desculpa, de Sub-21. Depois há a questão do Tarabt, que é um jogador talentoso, mas me parece um jogador algo irracional na forma como defende e na forma como se posiciona quando a equipa perde a bola. Causa algumas dificuldades nas equipas onde esteve e não sei, tenho um grande ponto de interrogação para ver até que ponto é que se consegue explanar esse talento na equipa do Benfica. Eu penso que não será uma opção válida, pelo menos para já, dá-me indicação disso. Alguma interrogação sobre o Jonas, o presidente, pelo que disse, não será vendido, é um jogador de facto fundamental, um jogador que em espaços reduzidos consegue resolver jogos e o ano passado foi muito importante nesse aspecto. O Benfica terá, fruto daquilo que conhecemos do Rui Vitória, haverá alguma, quanto a mim, pelo que se tem visto também nesta pré-época, sem podermos tirar, de facto, eu semana passada prometi que ia estudar melhor o Benfica, estudei, mas de facto ainda não cheguei a uma conclusão muito válida. Acho que ainda estamos numa fase muito laboratorial. Podemos pensar que não há grandes contratações para o Benfica nesta época? Exatamente, não há grandes contratações para o Benfica, mas... Houve algumas saídas de peso também, mas em contrapartida não há grandes contratações?
Sim, o Benfica quer fazer aquela ponte com a formação, não quer deixar sair talentos como deixou sair com o Ivan Cavaleiro, com o Bernardo Silva, jogadores que facilmente se poderiam adaptar à primeira equipa e que estão noutras paragens. Saiu agora também o Hélder Costa, por exemplo, para o Mónaco. E o Benfica, quanto a mim, tem um treinador que sabe o que está a fazer. Ainda não podemos fazer um diagnóstico, eu pelo menos não me sinto capaz de fazer um diagnóstico, porque ainda não percebi que estilo de jogo é que o Rui Vitória quer implementar. Vejo que há ali uma ponte muito bem alicerçada entre a equipa B e a equipa e os escalões de formação. Mas isto é uma estrutura macro. Agora, em termos de estrutura micro e o que é que o Benfica irá apresentar, penso que haverá ali alguns ajustes em relação àquela forma que o Benfica muitas vezes dava aqueles terremotos no jogo para ganhar o jogo. O Rui Vitória vai começar por um futebol mais de posse. Pelo que eu vi no Vitória de Guimarães, é um treinador que gosta muito de apostar no centro do terreno também. Gosta muito de criatividade, um futebol de posse, de uma equipa dominadora. O Benfica não estava aqui a colar em algumas vertentes do jogo formatado para esse estilo de jogo do Rui Vitória. Há muito trabalho de laboratório, mas de facto o treinador do Benfica é um treinador com alta qualidade. Portanto, não tenho dúvidas que ele irá triunfar e fazer um bom trabalho no Benfica. O que é que se espera do Benfica esta época? Ou a época que aí vem? O Benfica tem uma mudança de ciclo, e quando temos uma mudança de ciclo, naturalmente que tem de haver aquele período de ajustamento antes de termos o rendimento máximo. Portanto, eu prevejo, sem querer ser astrólogo naturalmente, mas eu prevejo que o Benfica terá algumas dificuldades no princípio da época, porque de facto temos uma mudança de ciclo, uma mudança de processos, dois treinadores que são de grande qualidade, mas que são naturalmente diferentes, e que terá que haver ali algum período de ajustamento. E penso que o Benfica será das equipas que poderá perder mais pontos neste início de campeonato, mas terá uma tendência para subir, porque de facto o seu treinador, de acordo com os trabalhos que tem feito, é um treinador que sabe o que está a fazer, que sabe rentabilizar os jogadores, e uma equipa como o Benfica, quanto a mim, sem querer ser astrólogo mais uma vez, fará um bocadinho o campeonato de trás para a frente, e isso já lhe deu alguns lucros no passado. A minha dúvida, aliás, o meu prognóstico é que na Liga dos Campeões se volta a ter um bocadinho o mesmo problema. Não sei se o Benfica, neste princípio da época, terá a capacidade de responder a mais alto nível nessa competição. Muito bem. Falamos agora do Guimarães, Gil. O Guimarães, que tem tido alguns desejos na pré-época, fez agora a apresentação do Fenerbahçe em Istambul, perdeu também com o Desportivo de Chaves, com uma equipa de segunda linha. É uma equipa que se reforçou com alguns jogadores interessantes. Foi buscar o Tozé, o Estoril, um jogador que se afirmou o ano passado na Primeira Liga, um jogador que, para além da sua qualidade individual, a sua capacidade de jogar entre linhas, é um jogador muito forte nas bolas paradas, e esse aspecto, uma equipa como o Guimarães, é muito útil e é muito importante. Depois foi buscar um jogador, por exemplo, como o Licá. O Licá, eu faço o paralelo com um jogador que há uns anos esteve no Benfica, que era o Martin Pringle. O Martin Pringle era um jogador inestético, era um jogador algo destrambelhado, se me passa a expressão, a jogar, só que era um jogador que, se analisarmos friamente, era um jogador razoável, era um jogador que finalizava bem, era um jogador que aparecia bem no espaço, era um jogador que, mesmo algo trapalhão, conseguia dar alguma consistência à equipa. E o Licá, com as devidas proporções, também é um jogador que não é um jogador tipicamente, não é o ala tipicamente português, não é aquele jogador muito dotado tecnicamente, não é um jogador muito estético a jogar contra mim, mas é um jogador bastante útil na sua capacidade de aceleração, naquilo que dá à equipa, na capacidade que tem de aparecer em zonas de finalização. Penso que o Licá foi um bocadinho queimado em excesso, fruto da sua passagem pelo Futebol Clube do Porto, e terá aqui a oportunidade de comprovar que é de facto um jogador de qualidade, sem ser um jogador de top, mas é um jogador que poderá despontar nesta equipa do Guimarães, que tem outras grandes referências. O Ricardo Valente é um jogador que apareceu muito bem no último terço do campeonato, e é um jogador com todas as capacidades para até dar o salto. É um jogador que me agrada muito, é um jogador com grande capacidade de desembaraçar dos adversários no 1 contra 1, que chuta bem com os dois pés, que é algo de raro na posição de ala. É um jogador que sabe também finalizar muito bem e marcou alguns golos de cabeça importantes. É um jogador muito completo e que me suscita a curiosidade, que poderá ser um dos destaques do campeonato. Foi promovido também o Vigário, que é um jogador com cartaz nas camadas jovens, um bom ponta de lança, pelo que já tive a oportunidade de observar. O Guimarães tem o seu primeiro grande teste para a semana, com um jogo com o Altac para a Liga Europa, onde é claramente favorito. Não conheço a equipa do Altac, mas dadas as devidas proporções e as diferenças entre o campeonato português e o austríaco, muito mais competitivo o português, o Guimarães, até pelo ritmo do jogo, penso que sairá, parte naturalmente como favorito. Este primeiro jogo para a Liga Europa começa também já a ser importante para o Guimarães? É de extrema importância para o Guimarães?
É de extrema importância para o Guimarães, porque para todos os efeitos o Guimarães é favorito e tinha a obrigação de passar nesta medição prematura. Obviamente que não quero menosprezar a equipa do Altac, que não conheço, mas supostamente, pelo que tudo indica, o Guimarães será superior. Depois, a tónica financeira, a entrada na Liga Europa é muito importante para um clube como o Guimarães, que está habituado a estar nas competições europeias. É uma equipa habituada a estar na alta roda, que se quer cimentar um pouco naquela retaguarda dos três grandes, mas com protagonismo. É uma equipa que quer ter protagonismo, que tem um trabalho de base muito bem feito. É uma equipa que nos últimos anos, quanto a mim, fez um trabalho de SAP e de recrutamento de jogadores. O Guimarães é, quanto a mim, das equipas que melhor contrata em Portugal. Das equipas que melhor observa, de facto, os jogadores que o Guimarães contrata são depois potenciados e vendidos com uma grande dose de rendimento, um pouco à imagem do que o Futebol do Porto fez durante muitos anos. É sempre uma, eu não diria que seja uma prioridade, mas ninguém quer que aconteça como aconteceu no ano em que, por exemplo, o Sporting de Braga ficou em segundo lugar, que foi eliminado de forma prematura pelo Elfsborg. Houve ali aquele amargozinho de boca que depois queimou um bocadinho a equipa do Sporting de Braga na sua análise final. O Guimarães quer entrar forte, que está, do que eu vi, do que eu tenho visto, está a fazer ali um grande trabalho de laboratório, está a ver as suas soluções para estar, não estará 100% naturalmente contra o ataque, mas estará a um bom nível para ter o patamar mínimo para eliminar os austríacos, que é isso que nós desejamos. Muito bem. Gil, falamos agora do Belenenses. O Belenenses, pela mesma, vai também entrar nesta primeira eliminatória da Liga Europa. O Belenenses está a apostar. Soube-se agora que o Gotemburgo. A equipa, curiosamente, calhou ao Rio Ave na época passada e que o Rio Ave conseguiu eliminar. O Belenenses não tem tanta tradição de estar nas competições europeias. Quanto a mim, foi um prémio justo e um prémio algo patriótico. O Belenenses continua a apostar muito bem naquele grupo de jogadores portugueses, muito daquela zona e também é dos que apostam mais na formação. Exatamente, e é um pouco a recompensa por esta boa prática, não digo até em termos de desportivo, mas até em termos patrióticos, que fica bem a uma equipa estar com tantos jogadores portugueses e ter essa imagem de marca. O Belenenses passa a cultivar uma imagem de marca que de facto é muito positiva, é uma imagem de marca discreta, não é uma imagem de marca espampanante, mas é muito digno e é muito salutar. Temos uma equipa com tantos jogadores portugueses e penso que a receita para este ano mantém-se. Fala-se muito da possível contratação do Hélder Postiga. O Hélder Postiga, de facto, num grupo tão jovem como parece que está a ser construído, nomes como o Carlos Martins, por exemplo, ou nomes como o Postiga, dariam aquela ponte entre uma base de jogadores muito jovens e outra base de jogadores muito experientes, e penso que poderia ser um aumento de competitividade se o Belenenses contratasse o Hélder Postiga. Agora com o Sapinto, vamos ver até que ponto é que o Belenenses consegue ser competitivo contra o Gotemburgo. O Gotemburgo é sempre uma equipa tradicionalmente difícil, um adversário, quanto a mim, mais complicado que o próprio Altac. Tem outro poderio financeiro, joga num campeonato mais competitivo. Poderá ser um jogo equilibrado, o Belenenses poderá ter algumas dificuldades. Vamos ver como corre o primeiro jogo, a partir daí podemos fazer uma análise mais aprofundada. Até para já podemos também fazer o perfil de Sapinto. O Sapinto teve uma passagem pelo Sporting com um bom trabalho pela equipa de júniores, depois foi promovido a sénior no tempo do presidente Godinho Lopes. Teve ali um período em que esteve com, não diria com estrelinha, mas fez um bom trabalho, capaz de ser competitivo, por exemplo, na Liga Europa, onde foi só eliminado nas meias finais pelo Atlético de Bilbao. Depois, a época seguinte, não lhe correu tão bem. Passou depois por vários clubes estrangeiros, pela Grécia, passou, sobretudo pela Grécia, penso que passou pela Croácia, pela Croácia, pela Sérvia, peço desculpa que a Jugoslávia já foi desmantelada. Obviamente que esse trajeto em clubes estrangeiros não sei aprofundar. Volta agora a ter uma nova oportunidade no Belenenses. É um treinador que me parece sobretudo aguerrido e que souber transmitir aquelas ganas que ele tem e aquela forma de estar muito exuberante, mas muito conectada até com a massa associativa, penso que ele tem uma grande ligação com a massa associativa, que sabe puxar um pouco aquele critério do 12º jogador, são fatores importantes. Fatores táticos. Vamos ver até que ponto é que ele se adequa à equipa do Belenenses, portanto, em que tipo de sistema é que vai adotar. Ainda é muito prematuro também, tal como te disse em relação... O Benfica já observei várias vezes, ainda não cheguei a uma conclusão muito assertiva em relação ao Belenenses. O Belenenses, podes dizer o mesmo também. Não observei tantas vezes, vi as passos, tenho lido muita coisa, mas ainda não sei que tipo de sistema é que o Sapinto quererá adotar.
Vidigal fez também um bom trabalho à frente do Vidigal deixou ali um bom trabalho. Depois houve aquela consequência que deu a Liga Europa. O Sapinto quererá, quanto a mim, pegar na base que tem do ano passado e acrescentar um ou outro ponto que lhe permita fazer a diferença. E se contratar o Hélder Postiga, de facto conseguirá fazer a diferença. Muito bem. O Sporting de Braga tem 2 avançados que estão de saída, que já saíram, e a contratação do Crislan. O Crislan foi o segundo melhor marcador, penso eu, do campeonato paulista, se não estou em erro. É um jogador que eu por acaso vi alguns jogos dele. É um jogador que inclusivamente era pretendido pelo Corinthians, é um bom finalizador. É um jogador com um perfil algo diferente do Éder, que transferido para o Swansea, e do Zé Luís, transferido para o Spartak de Moscou. É sempre a sua primeira experiência na Europa. Isto, geralmente, num jogador brasileiro tem a questão da sua adaptação rápida por causa da língua, mas as características do jogo do Paulo Fonseca, o Paulo Fonseca é um treinador que também não contrata à toa, também costuma contratar bastante bem e com critério. Saiu o Pardo também para o Olympiacos, que é um jogador, quanto a mim, fundamental. Saiu o Danilo para o Valência, portanto o Sporting de Braga teve algumas saídas de peso e o Paulo Fonseca quererá também reconstruir o plantel. Esse jogador poderá ser muito importante na forma como finaliza de forma espontânea. Do que me pareceu em alguns jogos que vi é essa capacidade de finalizar até bem de cabeça e de forma quase, diria, desenrascada no meio de várias defesas, consegue ter aquele instinto matador que muitas vezes é necessário a um bom ponta de lança. Mas a equipa do Braga, apesar das críticas que fiz, acho que poderia ter feito muito mais a época passada. Consegue novamente estar na alta roda. Penso que o Paulo Fonseca de facto é um acréscimo de qualidade em termos do patamar técnico da equipa e na visão de jogo. Estou curioso também para ver, penso que se começa aqui um novo ciclo do Sporting de Braga e se for dado um determinado contexto ao Paulo Fonseca, ele terá todas as condições para brilhar. O que é que se espera esta época que vai começar do Sporting de Braga? Espera-se naturalmente uma ambição europeia. Será demasiado arriscarmos termos uma ambição de Liga dos Campeões para o Sporting de Braga, mas pelo menos uma ambição de Liga Europa consolidada, o Sporting de Braga poderá ter. O Sporting de Braga é uma equipa que se tem consolidado nos últimos anos, tem, no entanto, alguma falta de troféus que lhe vão impedindo de dar aquele salto que o Sporting de Braga precisava dar. Uma final da Liga Europa perdida, pouco houve a fazer nesse jogo, uma final da Taça de Portugal perdida, uma final, penso que da Taça da Liga que também foi perdida. Aliás, o Sporting de Braga penso que conquistou uma Taça da Liga e penso que perdeu outra, mas eu não quero estar aqui a arriscar porque não tenho esses dados em concreto. É uma equipa que falta de facto alguns títulos para consolidar algumas boas performances que tem feito. Lembro, por exemplo, a eliminatória com o Udinese, que foi uma eliminatória histórica que o Sporting de Braga conseguiu vencer. É uma equipa que foi muito construída no tempo do Josualdo Ferreira e que depois teve alguma consequência nos treinadores que lhe seguiram. O ano passado penso que poderia ter de facto rendido mais, tinha jogadores para fazer mais a diferença. Este ano começa com um novo ciclo, tem estes jogadores que são quase como uma incógnita, mas essas incógnitas, tendo em conta o Paulo Fonseca ser um treinador criterioso, portanto não serão incógnitas para ele. E estou certo que, pelo menos em termos de resposta, de leitura de jogo, de leitura de banco, o Sporting de Braga terá outros argumentos que não teve o ano passado. O que é que Paulo Fonseca acrescenta a esta equipa do Sporting de Braga, Gil? Paulo Fonseca acrescenta, quanto a mim, é um treinador com uma identidade definida. Isto pode ser muito redutor e muito bonito de se dizer e muito pouco consequente, mas de facto é um treinador que aposta geralmente num duplo pivô defensivo. É um treinador que cria uma equipa, não sai muito daquele modelo, mas consegue ter resultados e quando devidamente ouvido consegue de facto agigantar a equipa. É um treinador que gosta muito de ter duas referências distintas na frente de ataque, como aconteceu no Passos Ferreira com o Cícero, um jogador mais possante, mais corpulento, e um Bruno Moreira, um jogador mais rápido, mais de explosão. É um treinador que vai apostando muito também nas camadas jovens, em jogadores que estão que podem não estar no primeiro patamar de reconhecimento agora, mas que depois podem crescer, como é o caso do Hélder Lopes. E é um treinador que me dá, pelo menos dá-me garantias que é um treinador criterioso, como te disse, nas contratações foi buscar o Sério o ano passado, um jogador muito útil para
para o Paços de Ferreira, recuperou o Cícero, um clube russo, constrói uma linha defensiva geralmente que não muda, foi buscar o Fábio Cardoso, das camadas jovens do Benfica, um jogador que cresceu bastante. É um treinador que, pelo que vejo na linha defensiva, não costuma mudar muito, depois as suas mudanças costumam ser mais operadas a nível do meio campo e a nível da frente de ataque, com essa dupla mobilidade, um jogador mais possante e corpulento e um jogador mais explosivo. É de facto um treinador que tem aquele sistema de jogo que não é muito variável, que não é um treinador capaz de fazer aquelas mudanças táticas a meio de um jogo, pelo conhecimento que eu tenho, pelo que eu tenho visto, mas é um treinador muito agarrado a uma identidade e a uma identidade certa e quando devidamente ouvido é um treinador que se sabe exponenciar e se lhe darem essas condições é de facto um treinador com grande mérito. Muito bem, Gil, falamos agora como último tema deste comentário, falamos da segunda Liga e falamos do Chaves, uma equipa que já esteve na Primeira Liga. Exatamente, uma equipa... E que quase subiu novamente, mas não conseguiu. É uma equipa que o ano passado esteve quase a subir. Em jeito de curiosidade, vai treinar o Vítor Oliveira, que é o campeão das subidas da segunda à Primeira Liga. É um treinador que não deixa de ser curioso, que após subir a equipa à segunda Liga parece que abandona e volta novamente à segunda Liga para recuperar mais uma equipa. O Chaves, vi alguns excertos do jogo com a Vitória de Guimarães. Tem uma equipa que não deixa de ser interessante, é uma equipa que pelo que tenho lido, apresenta um bom projeto, mesmo assumido para subir à Primeira Liga e um bocadinho fora do plano desportivo. O Desportivo de Chaves é sempre bom ter uma equipa de Trás-os-Montes e que não seja um campeonato tão ao litoral, mas que vão aparecer esses polos, essas equipas, sem queremos naturalmente estarmos aqui a fazer claque pelos Chaves, mas era importante para Trás-os-Montes ter uma equipa com essa dimensão e que possa trazer jogos grandes e que possa despertar novamente o interesse. Eu lembro que os Chaves, do tempo do Toinhito, daqueles jogadores espanhóis que eles tinham, o Toinhito, o Bastón, pelo menos tinha aquela identidade muito fronteiriça, muito transfronteiriça e que motivava também a que muitos adeptos espanhóis muitas vezes fossem ver os jogos do Chaves, e é uma equipa com essa característica, capaz de aproximar muito Espanha e penso que só por mais que não fosse por causa disso, não deixa de ser curioso e por certo que iremos acompanhar a equipa dos Chaves com mais atenção, até por esta, que me parece, candidatura mesmo à Primeira Liga que está a ser feita pelos lados de Trás-os-Montes. E será também certamente esse o principal objetivo? Com certeza que sim, as equipas querem-se com ambição. O Chaves é uma equipa que já esteve muitos anos na Primeira Divisão, habituados. Lembro perfeitamente de ver os jogos dos Desportivos de Chaves na televisão, sempre com aquele campo pequeno, mas sempre extremamente difícil para os adversários. Na altura havia 3 campos de equipas supostamente menores que eram sempre muito difíceis, o Chaves, o Marítimo e o Farense. O Marítimo já está na Primeira Divisão, o Farense e o Chaves lutam para recuperar. O Chaves fez esta aposta este ano. Mais do que ser um clube, leva uma região às costas e isso também é sempre muito importante, porque o plano desportivo muitas vezes... E é uma grande responsabilidade? Com certeza que sim, é sempre uma grande responsabilidade e até porque, complementando um pouco aquilo que disse, não é só uma região, leva também um bocadinho daquela identidade transfronteiriça que também faz falta, não é? Até em termos culturais, porque o futebol não é só um fenómeno desportivo, é um fenómeno cultural, isso é sempre muito importante realçar. Muito bem, Gil, terminamos então o nosso comentário de hoje, sexta-feira, então com esta análise aos clubes e às contratações e também aos objetivos então aqui do Desportivo de Chaves para esta época. Gil, voltamos a ver-nos então na próxima sexta-feira. Ok. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado o céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao início da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 13 graus e uma máxima de 24. Em Lisboa, a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. E em Faro, a mínima será de 18 graus e a máxima de 31. É tudo por agora. Já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.